Fala, pessoal. Hoje eu vou gravar nossa aula 4, né? Que é sobre conhecimento escolar e discurso pedagógico e disciplina, tá? E desejo já um bom domingo para vocês. Essa semana eu tive alguns problemas. Eu não consegui gravar a aula antes, mas essa aula era para estar pronta na quinta-feira, mais ou menos, tá? Então vocês têm segunda e terça de manhã para assisti-la ainda, tá? Porque a aula 3 eu já postei. Deixa eu só abrir aqui o meu plano. Vamos lá. Bom, a gente vai começar falando sobre o conhecimento escolar e discurso pedagógico. Em primeiro lugar, é importante a gente destacar que o conhecimento escolar ele não é igual ao conhecimento acadêmico, tá? Existe uma espécie de tradução para fins de ensino dos conhecimentos acadêmicos, que são produzidos na esfera científica, para sua curricularização, mesmo em uma perspectiva academicista. Lembra da aula 3 que a gente falou da perspectiva acadêmica? Então, mesmo nessa perspectiva acadêmica, considera-se que há essa tradução para fins de ensino do conhecimento acadêmico para que ele seja transposto para o meio escolar. Portanto, as questões curriculares se ligam ao processo de transformação de saberes que são legitimados socialmente em uma cultura escolar. O discurso pedagógico, tá? Ou um saber curricularizado é um conteúdo produzido para fins pedagógicos, sejam em uma instituição com fins educacionais ou em outra, ou seja, alguém tem uma intenção de ensinar alguma coisa a outrem. Então, nessa perspectiva, a organização curricular é entender conhecimento mediado pedagogicamente. A gente vai estudar duas vertentes hoje, ou melhor, nessa primeira parte da aula, que é a da transposição didática do Yves Chevalard, tá? O nome dele se escreve YVES Chevallard, tá? Ou seja, Chevallard, ou seja, isso aqui, como é francês, a gente pronuncia Yves Chevallard, e a recontextualização do Basil Bernstein, tá? Que eu não sei se ele é alemão ou americano, né? Mas aparentemente esse por Bernstein ele parece ser descendente de judeu, tá? Mas se for americano, se for estadunidense, né? Ou inglês ou anglófono, esse seria Basil Bernstein, tá? Vamos começar aqui falando sobre a transposição didática, tá? O Chevallard ele desenvolve o conceito de transposição didática quando ele investiga as diferenças epistemológicas entre o conhecimento matemático produzido por pesquisadores e o conhecimento matemático ensinado na escola. No processo de passagem entre essas duas esferas, entre a esfera acadêmica e a esfera escolar, há uma simplificação. Esse conceito ele é deslocado, né? O conceito matemático ele se desloca por meio de três processos. Primeiro, que é a descontextualização, que é o afastamento das questões que permitem resolver e dos conceitos com os quais constitui uma rede de relações, tá? Ou seja, um conceito matemático permite resolver certos problemas. A gente se afasta deles. A descontemporalização, que é a distorção do período histórico em que surge o conceito, e a despersonalização, que é a alteração dos vínculos que possui o conceito com pessoas que produziram esse conteúdo, bem como com suas práticas científicas. Então, a partir disso, o conceito é naturalizado, porque em nossa produção parece responder a verdades incontestáveis. Um exemplo é o conceito de distância na matemática. Ele foi introduzido na matemática por Fréchet, tá? E ele se liga a uma ideia de semelhança. A distância entre pontos de média, a semelhança entre eles. Mas no sistema de ensino, a distância é mudada para a medida de um segmento de reta entre dois pontos, o que esvazia a sua noção inicial. É bom a gente destacar que a transposição didática não é um erro. Em momento algum, o Chevallard diz que a escola ensina conceitos errados ou que deveríamos ensinar matemática de acordo com o que fazem os matemáticos. Tampouco nega que as distorções acontecem. São distorções naturais que sempre vão acontecer. Não dá para você pegar 2.000 anos de conhecimento e jogar em, sei lá, 200 dias letivos.
certo? Sem você fazer algum tipo de alteração. Para o Chevalat, o conceito de relação didática, ele é muito importante. A relação didática ela é uma relação entre aluno, professor e conhecimento. O que é especial nela é a intenção de um sujeito, o professor, de ensinar um conhecimento a outro sujeito, que é o aluno. O conhecimento ensinado é o corpo de conhecimento selecionado pela sociedade para que seja ensinado. Então, a sociedade, ela de certa maneira, no modo geral, ela escolhe que conhecimentos de física, de matemática, de química, de história, enfim, né, do que a gente vai ensinar. E não necessariamente só disciplinas acadêmicas. Diferente do mecânico, por exemplo, um professor ele tem a intenção de que você aprenda aquilo que ele está te fazendo. Mas, por exemplo, você leva o seu carro no mecânico, né, ou sua bicicleta numa loja de conserto de bicicleta. O sujeito não tem a intenção de que você aprenda a fazer aquilo que você está levando ele para resolver. Essa que é a diferença. Na escola, não. Na escola, a gente tem a intenção didática. A transposição didática, ela é uma transição que visa o ensino. Ela é função das diferenças entre o conhecimento geral e o conhecimento escolar, bem como do trabalho realizado para produzir tais diferenças. A transposição é tanto uma mudança entre saberes, tá? Como é um processo que envolve o trabalho de executar essa mudança. E esse trabalho de executar essa mudança, o trabalho de transposição didática, ele não é realizado exclusivamente pelos professores, tá? Porque a relação didática, ela acontece não só na sala de aula, mas ela acontece no seio de um sistema de ensino, uma instituição que possui autonomia relativa nesse processo, tá? O plano de aula não é uma transposição didática, é importante que a gente saiba, mas o trabalho sobre uma transposição já realizada pela compatibilização entre o sistema de ensino e as exigências do conteúdo social em que existe. Tá? Esses sistemas de ensino eles são abertos, tá? É importante que a gente entenda isso. A legitimidade dele depende do quanto a gente consegue ensinar conhecimento socialmente legitimado. O controle da transposição não está na mão do professor, é importante que você lembre disso. Tá? Por isso que eu falei também que o plano de aula ele é, na verdade, uma realização de algo já feito, de uma transposição já feita. Mas quem tem controle disso é a noosfera ou a inteligência do sistema de ensino, que se submete a uma estrutura social ampla, que ela é organizada e controladora, né, dos modelos de transposição. Quem são os componentes dessa noosfera? Tem os círculos intermediários entre pesquisa e ensino, por exemplo, os representantes do sistema de ensino, de associações científicas, no caso da matemática lá, a ASBM e a ASBEM, tá? Sindicatos de professores, sindicatos de profissionais da educação, especialistas, militantes, inclusive. Ela não é só composta por pessoas, mas também por instituições nas quais são pensadas e prescritas práticas pedagógicas e conteúdos, tá? O conhecimento é, portanto, o conhecimento escolar, ele é construído e transformado. Dessa maneira, a gente pode concluir, para Chevalat, que o conhecimento escolar e o conhecimento científico são muito diferentes. Existem diferenças epistemológicas entre os dois, pois eles se prestam a finalidades sociais diferentes e se vinculam a instituições diferentes. Além disso, tá, outro teórico, que é o Develé, tá, ele acredita que o conhecimento escolar não tem somente o conhecimento científico como saber de referência. O Develé, ele define a transposição didática como todas as transformações que afetam os saberes científicos e as práticas sociais de referência pelas quais derivam os saberes a ensinar e os saberes ensinados / assimilados pelos alunos. Saberes de referência se ancoram a práticas sociais. O que são práticas sociais? Por exemplo, a pesquisa, a produção, a engenharia, atividades domésticas e atividades culturais. E a transposição didática, ela é um trabalho e envolve um trabalho duplo de didatização e de axiologização. O que é isso? Os saberes eles são transformados para fins de ensino e axiologização quer dizer valor. Tá? Axiológico é uma coisa que quer dizer valor. Elas se incorporam a valores. A segunda vertente que a gente vai adotar aqui é a vertente da recontextualização do Basil Bernstein, ou Basil Bernstein. Tá? O Bernstein ele se associa aos reprodutivistas, em particular o Pierre Bourdieu. Tá?
ele foca nas relações de classe. E nisso, o poder entre os grupos é desigual. Ele parte dessa premissa, né, de que existem relações de classe porque o poder entre essas classes é desigual. Para ele, o capital simbólico e o material são distribuídos, legitimados e levados para a sociedade de forma desigual, tá? Como consequência dessas relações de classe. Algumas classes são mais privilegiadas, outras são mais desprivilegiadas. Bernstein olha também como as relações de classe atuam seletivamente sobre a cultura. Tá? Para ele, a educação deve ser desmistificada por meio das relações de poder que moldam a prática e distribuem formas de consciência que permitem com que essas assimetrias aconteçam. Tá? Então, as relações de classe elas vão selecionar determinadas coisas que vão, né, ali para o amplo jogo da cultura. As mensagens de comunicação pedagógica para ele ensinam as crianças e aos jovens essas relações. Certo? Então, por exemplo, se você tem uma criança pobre, ela vai ouvir uma mensagem de comunicação pedagógica diferente de uma criança rica. E essas mensagens, elas são pautadas nas relações de classe e na sua manutenção. Para o Bernstein, além dessas mensagens que estão na sociedade, existe uma transformação devida ao meio pedagógico. O próprio meio pedagógico altera essas mensagens. Então, e de certa forma, isso é uma crítica ou um questionamento ao reprodutivismo puro, de que a gente pegue só, como fala, só modifica as relações de classe. Ou, desculpa, a gente só reproduz as relações de classe. A gente também produz isso no meio pedagógico. Então, a forma como a mensagem é transmitida importa e é também um dispositivo que permite a sua transmissão. Certo? Como você vai levar essa mensagem é importante. Bom, o que há de comum entre princípios e práticas educacionais em diferentes contextos sociais? Sendo um estruturalista, o Bernstein ele constrói uma teoria que permite o entendimento das estruturas sociais que decorrem da divisão social do trabalho. Essas estruturas elas garantem o controle simbólico e a reprodução de relações de poder em qualquer contexto. O Bernstein ele se ocupa de formular uma teoria de relações de classe que traduza os níveis macro da estrutura socioeconômica nos níveis micro, por exemplo, na sala de aula, usando mesmos conceitos e linguagem. A crítica de Bernstein é feita e o trabalho dele se foca em descrever como é que ocorre esse transporte dessas mensagens por meio do conceito de dispositivo pedagógico. Para ele, o dispositivo pedagógico é muito parecido com um dispositivo linguístico. E o que é esse dispositivo linguístico? É um sistema de regras formais que rege diferentes combinações que a gente faz ao falar ou escrever. Então, todo ser humano possui, mas aqui a aquisição e a compreensão das regras do dispositivo depende naturalmente de relações sociais, interação social e cultura. Então, você vai desenvolvendo esse dispositivo, né, a partir desse potencial que você tem, e esse dispositivo ele é moldado, de certa forma, pelas relações sociais, pela interação e pela cultura. Tá? O dispositivo pedagógico ele é uma espécie de condutor da mensagem pedagógica. Então, o condutor, por exemplo, a comunicação pedagógica, está nas regras estáveis, e o conduzido, que é aquilo que vai ser transportado pela mensagem, que são as relações de classe, está em regras que variam de acordo com o contexto. Então, naturalmente, o dispositivo pedagógico ele limita os significados transmitidos, pois, dos conhecimentos já produzidos, com todos os seus valores éticos e morais associados, o dispositivo pedagógico é que regula a seleção e distribuição do que é encaminhado aos diferentes grupos sociais por meio da comunicação pedagógica orientada em seus elementos. Então é por isso, gente, que o Paulo Freire, por exemplo, ele vai debater a importância de você debater a palavra terra com produtores agrícolas em processo de alfabetização a partir do conceito de terra para eles, certo? Por quê? Porque, em geral, o que a gente vai fazer? Esse dispositivo pedagógico ele vai limitar esses significados. Terra para você é meramente um composto orgânico que está no solo. Você não problematiza isso. É interesse, tá,
digamos assim, do processo pedagógico, reproduzir essas relações de classe e produzir relações de classe. Tá bom, gente? Então, existem regras de recontextualização que regulam a formação do discurso pedagógico específico. Essas regras, elas regulam a formação desse discurso pedagógico, e esse discurso é um conjunto de regras que é fruto de uma complexa rede de relações sociais. Essencialmente no Brasil, fica muito claro de ver, tá, que a gente é um país amplamente desigual e que o que se ensina na escola, por exemplo, sei lá, vou pegar aqui na Ubaldo Correia, é muito diferente do que se ensina no Santa Clara, certo? Então, o que vai conduzir esse discurso pedagógico? As mensagens que vão produzir, elas são reguladas por esse discurso pedagógico. Todo sujeito está atravessado por uma ordem discursiva em que situa ele mesmo e seus enunciados. Então, essa ordem discursiva, ela se associa intrinsecamente às demandas da ordem não discursiva dominante. O discurso é uma categoria na qual os sujeitos e objetos se constituem porque ele é um mecanismo de poder, certo? Então, o discurso pedagógico, ele é um mecanismo de poder, ele desloca e realoca os discursos originais em novas bases sociais e novas relações de poder. Ele recombina dois tipos de discurso, que são o discurso instrucional e o regulativo. O instrucional, ele é técnico, ele serve para veicular competências especializadas, conceitos e relações. Tudo aquilo que a gente vai ensinar na escola de conteúdo. O discurso regulativo, ele é moral, o conteúdo dele é axiológico, é moral. Isso serve para criar ordem, relações e identidade. Na comunicação pedagógica, a gente não consegue separar essas duas coisas. A gente introduz um discurso instrucional em um mecanismo regulativo para produzir o pedagógico. E, nesse sentido, o discurso regulativo sempre domina. É assim, o discurso pedagógico ele surge da constituição ou do encaixe de um discurso instrucional e um discurso regulativo. E esse discurso sempre domina. Um exemplo, tá? No ensino de física. Para Bernstein, a física como ciência, naturalmente, é diferente da física como discurso pedagógico. A física escolar, ela se insere em regras de ordens escolares. Tem sequência e ritmos próprios, relação professor-aluno mais ou menos hierarquizadas, relação com outras disciplinas mais ou menos integradas, princípios didáticos, teorias pedagógicas, práticas escolares. Elas são relações de poder e controle que se efetuam na sociedade. Eu vou dizer, olha, você vai aprender física em 2 horas, sim. Você vai aprender essa sequência de conteúdos, sim. E por quê? Porque eu quero, tá? A física escolar é totalmente diferente da física científica. Se você for ver, quando a gente começa a aprender leis de Newton, ninguém sabe quem é Newton, ninguém sabe em que tempo Newton viveu, ninguém sabe para que as realizações dele foram importantes, tá? E essa resistência, ela surge do aluno quando ele diz assim, professor, por que eu vou usar isso na minha vida? Mais um dia que eu não uso o cosseno, mais um dia que eu não uso as leis de Newton. Isso é uma espécie de resistência do aluno e não sem razão, tá? Essa física, ela é imaginária e descontextualizada do seu campo de produção. Ela some com as relações de poder que existem no seu contexto de produção, tá? O discurso instrucional, ele é então deslocado, tá? E implica em espaço de intervenção da ideologia. A ideologia no discurso pedagógico, ela deturpa essa recontextualização, tá? Essa transposição aqui de conhecimento, porque ocorre um afastamento do discurso de referência tido como válido de ser ensinado. É preciso haver, então, uma aproximação entre agentes de recontextualização e de produção de conhecimento na perspectiva do Bernstein. E para ele, a melhor forma de minimizar os efeitos ideológicos da recontextualização é desvelar como a contextualização acontece. Naturalmente, tá? A gente pode estar pensando aqui no professor como o culpado da coisa. Não é o caso. A recontextualização, ela não é desenvolvida por uma pessoa. Ela é um processo social. Ela envolve uma centena de pessoas. Ela envolve curriculistas, ela envolve psicólogos educacionais, ela envolve professores, ela envolve gestores, ela envolve pessoas, pais, mestres, alunos, inclusive, tá? O contexto recontextualizador ele vai reposicionar e vai refocalizar os diferentes textos sociais produzidos. Os diferentes textos eles são simplificados, condensados e reelaborados.
O contexto de recontextualização ele regula a circulação dos textos entre os campos de produção e os campos de reprodução. Esse contexto de recontextualização ele é formado por agentes, posições e práticas de recontextualização. Esse campo recontextualizador oficial é o denominado pelo Estado. Tá? Então, por exemplo, BNCC é um campo recontextualizador. Tá? Vamos olhar nessa maneira. É um instrumento que está nesse campo recontextualizador. O campo recontextualizador pedagógico é composto por pedagogos, revistas especializadas, faculdades de educação, instituições de pesquisa. Então, isso é um produto, tá, de um campo recontextualizador, certo? Então, existe uma relação entre CRO, que é o contexto recontextualizador oficial, e o contexto recontextualizador, o campo recontextualizador pedagógico, que é de autonomia, tá? Se o segundo pode produzir efeito no discurso pedagógico, independentemente do CRO. Ou seja, se o CRP, se o pedagógico pode produzir efeito no discurso pedagógico, independentemente do Estado, então ele tem autonomia. Se isso não acontece, o domínio é do Estado, o CRO, que é o campo recontextualizador oficial, ele vira o campo recontextualizador pedagógico oficial. Aí, no caso, a gente tem aquelas relações que são de cima para baixo, que aparecem muito nas perspectivas sistêmicas e técnicas. Então, nessa última relação, professores e pesquisadores passam a trabalhar diretamente para o Estado. Eles são agentes do Estado. Não tem uma reflexão, porque não há autonomia para esses trabalhadores. Bom, vamos lá. Quais são as principais contribuições da recontextualização e da transposição didática para os teorias de currículo? A primeira delas é que considerar que o processo pedagógico ele é produtivo. A escola não é apenas um receptáculo de saber produzido em outras instâncias, mas participa de uma esfera mais ampla, que reinterpreta saberes sociais para fins de ensino. Tá? O professor ele também tem participação ampla nesse processo, embora não esteja limitado a ele. A transposição didática, nesse sentido, ela tem duas limitações. Ela não discute a hierarquização dos saberes escolar e científico, não analisa as mesclas entre os saberes e parece conceber que o saber escolar tem identidade fixa. Nesse sentido, aparentemente, a teoria do Bernstein é mais bem, digamos assim, desenhada para compreender essa dinâmica. O discurso pedagógico ele precisa ser compreendido para que entendamos, para que consigamos entender as finalidades sociais da comunicação pedagógica. O Bernstein, por isso, ele tem sido muito utilizado em estudos de política de currículo, justamente porque ele tem a teoria ela tem sido usada para entender os processos de reinterpretação às quais os textos políticos são submetidos, na medida em que circulam nas diferentes instâncias do governo e destas para as escolas. Ela também é usada para entender como a apropriação de textos internacionais vem sendo feita em dado contexto nacional. Tá? É importante a gente notar que, por mais que pareça que a gente tenha dado uma ênfase negativa, a recontextualização ela não é intrinsecamente negativa, um erro ou uma deturpação. Ela sempre acontece, assim como a transposição didática. Só que por que a gente fala de recontextualização e de transposição didática? Porque elas não são processos idênticos, não são descritas da mesma forma. Embora elas tenham uma natureza semelhante, que é como é a mudança que acontece do conhecimento acadêmico para o conhecimento escolar, elas acontecem de uma maneira diferente e descrevem-se de uma maneira diferente, tá bom? Agora a gente vai passar a falar sobre disciplina. É importante a gente entender que a matéria escolar, esse conhecimento escolar que a gente acabou de discutir, ele pode ser organizado de diferentes maneiras. A maneira disciplinar é uma maneira hegemônica, tá? Ou seja, ela é a mais comum, ela parece ser a mais utilizada, mas não significa que isso seja o certo. A gente vai debater e problematizar algumas dessas questões agora, tá? Bom, a gente pode organizar a matéria escolar em atividades individualizadas, trabalho em grupo sob orientação do docente, em sala de aula invertida, ativo como a gente tem feito aqui nessa disciplina, atividade de laboratório fora da escola. Essas atividades elas fazem parte do currículo. E os conteúdos de ensino foram e são predominantemente curricularizados em uma organização disciplinar. Tá? A organização disciplinar ela é uma tecnologia de organização e de controle de saberes, de sujeitos, espaços e tempos numa escola. Ela é uma tecnologia de organização e de controle, naturalmente. Tá?
É uma forma de organização do trabalho pedagógico expressa em um quadro de horário, no qual cada professor é designado por uma turma em um certo horário, em determinado espaço previamente definidos. Tá? Os conteúdos fazem referência a um conhecimento acadêmico ou podem ser construção própria para fins escolares. Então, por exemplo, é um conhecimento acadêmico, história, matemática, química, ou uma construção. Por exemplo, quando a gente fala do conteúdo de ciências, não existe um curso ou uma disciplina chamada ciências. Ciências que a gente concebe é uma construção em que a gente vê relações da química, da biologia com a física, etc. Outra, direitos humanos. Não existe uma disciplina de direitos humanos, tá, na escola. Ou como havia antigamente, a educação moral e cívica ou trabalhos manuais. Nenhuma dessas aqui é uma disciplina acadêmica, elas são construções, tá, para fins escolares. Os conteúdos de ensino, eles são sempre saberes didatizados ou discursos recontextualizados. Eles não são conhecimentos acadêmicos. Você não vai ensinar física acadêmica, química acadêmica, matemática acadêmica, tá? Eles são saberes didatizados, que eles se voltam para o ensino. A organização disciplinar escolar, ela se mantém dominante nos currículos a nível internacional. Como eu falei para vocês, ela é hegemônica. Ela é considerada, em muitos espaços, como uma instituição social necessária. Por quê? Porque essa organização disciplinar, ela traduz conhecimentos que são entendidos como legítimos de serem ensinados aos mais jovens. Ela também organiza as atividades, o tempo, o espaço e o trabalho escolar, dando uma ordem para esse trabalho. Ela também estrutura, desculpa, a forma como os professores ensinam milhares de alunos, ou seja, ela é uma tecnologia. Ela define princípios também para a formação de professores, exames, constitui métodos de ensino e orienta a certificação, a diplomação e a avaliação desses alunos. Essa sessão, que a gente está falando sobre disciplina, ela tem uma pergunta geral, que é: qual a relação entre disciplinas acadêmicas e disciplinas científicas? Certo? Agora a gente não está mais falando de conhecimento geral, a gente está falando de disciplina. Tem 3 pontos de vista que a gente vai discutir em sequência, que é a linha progressivista, associada ao Dewey, a linha centrada na estrutura das disciplinas acadêmicas e o ponto de vista histórico-crítico. A gente vai retomar alguns autores que a gente já vem discutindo, tá? E por isso, eu espero que para vocês isso soe, pô, mas eu já ouvi isso em algum lugar, tá? Primeiro lugar, currículo centrado nas disciplinas escolares. É importante que a gente entenda que essa vinculação entre disciplina científica e acadêmica nem sempre ela foi óbvia ou considerada obrigatória. Uma dessas vertentes, tá? Uma vertente vê as disciplinas como construções pedagógicas a serem definidas em função das finalidades sociais que elas atendem. Então, a posição, por exemplo, de Dewey é que o currículo ele não pode ser um anexo externo à vida da criança ou se basear em princípios de rotinização e recitação de informações. Para ele, a escola ela deve ser uma expressão da comunidade em que ela existe. A aprendizagem, para Dewey, ela deve ser um processo contínuo e que faça sentido para a vida atual do aluno. A democracia, né, para esse autor, dessa vertente progressivista, é a primeira linha que a gente está discutindo aqui, é suprema. Assim, a escola é responsável por desenvolver a democracia em seu ambiente, na comunidade e na sociedade. Então, a resolução de problemas sociais seria o foco do currículo para esse autor. As disciplinas escolares, elas devem oferecer para ele atividades que visam desenvolvimento da vida social e comunitária. Então, atividades e programas curriculares, eles devem ser feitos para que a criança possa usar sua criatividade e adquirir habilidades acadêmicas a partir dessas situações. As disciplinas necessárias são aquelas que cumprem essa finalidade no currículo, certo? Como é que se constroem as matérias? Retiram-se fatos do seu lugar original e sua organização é vista em termos de um princípio geral. Para ele, toda matéria, para Dewey, deve estar ainda adequada à natureza infantil. Toda matéria tem aspectos diversos, um para o cientista e outro para o professor. Então, dessa maneira, como a gente já tinha falado,
o currículo ele deve levar em conta tanto a dimensão lógica como a psicológica, e o Dewey enfatiza essa segunda, a psicológica. Para Dewey, a diferença entre o saber escolar e o saber acadêmico é que o saber acadêmico ele é um corpo de verdades usado para descobrir novos problemas e fazer pesquisa, enquanto o saber escolar é um saber a ser inserido em certa fase do desenvolvimento da experiência viva e pessoal do sujeito. A matéria, para Dewey, tem que fazer sentido na vida dessa pessoa. E deve poder ser usada para interpretar desejos e atividades infantis, da criança, do adolescente, além de dedicar-se à descoberta do meio em que a criança é colocada, pois o crescimento da criança vai acontecer nesse meio e esse crescimento deve ser devidamente orientado, tá, nesse meio. Bom, para Dewey, as disciplinas escolares elas têm algumas dimensões. A primeira delas é a experiência de vida dos alunos, que deve ser levada em conta. A segunda é o desenvolvimento gradual da complexidade do conhecimento. Tá? Para Dewey, esse conhecimento ele tem que vir do concreto para o abstrato. Ao contrário do que, por exemplo, diriam outros autores, como, por exemplo, o Ausubel, né? Que vem mais do geral ao específico. E a terceira dimensão é a vinculação a aspectos da vida social mais ampla. Então, como é que esse conhecimento, né, como é que essas disciplinas, elas se vinculam ao emprego, às relações sociais e comunitárias, ao trabalho e aos problemas cotidianos. No entanto, de forma alguma, por mais que a preparação para a vida seja uma coisa que para Dewey seja enxergada de forma contínua, não é uma coisa como em outras vertentes, o cara é preparado para a vida e tchau, não. A preparação para a vida, a aprendizagem, todas essas coisas elas são contínuas, elas acontecem continuamente e nunca param de acontecer. O ensino para Dewey não é vocacional, tá? Para Dewey, a produção de disciplinas é trabalho do professor. A orientação é feita por educadores e curriculistas, e a disciplina escolar é uma forma de oferecer experiências particulares aos alunos. Tendo trazido essas características de Dewey, novamente, a gente passa para o currículo centrado na estrutura das disciplinas acadêmicas, que é a segunda vertente. Tá? O currículo centrado na estrutura das disciplinas acadêmicas, né? Vamos dizer assim, são os conteudistas. Ela tem como base, tá? A origem dela tem como base Johann Hebert, tá? Que era um alemão do século XIX, que é vinculado ao, digamos assim, à formulação dos princípios da educação tradicional. A ampliação dessa vertente, ela se deve a Hersey Peters, que a gente discutiu na aula retrasada ou passada, né? Desculpa, na aula passada, que é a aula 3, em 1960 e 1970. E o seu auge é atingido na década de 60 com Brunner e Schwab. Para esse coletivo de pessoas, para essa corrente de pensamento, vamos dizer assim, a disciplina de referência e o conhecimento especializado são as fontes do currículo. Então, a ideia é que o ensino transmita aos alunos a lógica do conhecimento de referência. Então, por exemplo, quero ensinar matemática. A fonte é o conhecimento produzido de matemática, conhecimento científico. Os conceitos e princípios são extraídos do saber especializado acumulado pela humanidade, certo? Para essa vertente, o currículo deve ser fundado na própria natureza do conhecimento. O currículo ele deve produzir pensamento conceitual e domínio de esquemas simbólicos que garantam a perpetuação da cultura. A filosofia do currículo sem foco central, a filosofia do currículo ela não tem um foco central na prática institucionalizada nas escolas. O currículo ele é centrado, tá, na definição de objetivos. Então, Hersey e Peters, eles consideram que todos os objetivos educacionais eles são cognitivos, ponto. É conhecimento. Eles são bem durangos, assim, né, vamos dizer. E as formas de conhecimento, né, para esses autores, elas podem ser entendidas, é um conceito importante, como articulações básicas, por meio das quais o conjunto da experiência humana se torna inteligível. Tá? Então, são formas de conhecimento. São coisas por meio das quais a gente consegue dar sentido para a nossa experiência. Para eles, essas formas de conhecimento são realização fundamental da mente humana. Para eles também, Hersey e Peters, ocorrem
uma tradução dessas formas de conhecimento para uso na comunidade escolar. Novamente, a transposição, né, do conhecimento acadêmico para o conhecimento científico. E que formas de conhecimento são essas? Matemáticas, ciências físicas, ciências humanas, literatura, belas artes, moral, religião e filosofia. Elas pertencem a categorias distintas, né, mas elas estão interrelacionadas, tá? As disciplinas escolares elas devem decorrer dessas formas de conhecimento para Hurst Peters. Então, eles buscam garantir o acesso aos conhecimentos e padrões de raciocínio básicos e comuns. A linguagem e a lógica das ciências, mais para eles, é importante do que o conteúdo de fato. As disciplinas escolares elas também são equivalentes às ciências de referência, mas, ao mesmo tempo, são versões didatizadas delas, ou seja, há novamente essa transposição. Para eles, a aprendizagem e motivação, além do caráter lógico, são importantes. Mas nenhuma alteração do caráter lógico é prevista, o que marca a diferença com respeito a Dewey. Por quê? Porque Dewey afirma que a gente pode mudar a lógica para alcançar a psicológica. Aqui não. A gente não vai fazer modificação do caráter lógico. Então, essa é uma diferença entre Hurst Peters e Dewey. A dimensão psicológica para Hurst Peters vem para tornar a lógica da disciplina assimilável pelos alunos. Então, a gente não usa a lógica a serviço da psicologia. Aqui a gente usa a psicologia a serviço da lógica. Brunner, tá? Tendo falado de Hurst Peters, passamos para Brunner, tá? Brunner admite que cada disciplina tem estrutura curricular que pode ser tornada acessível a todos os alunos. É dele a frase que diz o seguinte: todo conhecimento, qualquer conhecimento, pode ser ensinado de maneira intelectualmente honesta a qualquer criança em qualquer etapa do desenvolvimento. Essa frase é dele, tá? Essa frase é muito polêmica, inclusive. Para ele, os processos de representação da matéria compõem a estrutura da disciplina. O aluno assimila como a disciplina trabalha quando ele compreende essa estrutura. E aí, ele consegue entender, quando compreende essa estrutura, ele entende os problemas, as questões metodológicas e conceituais usadas para resolvê-los. Então, para o Brunner, não basta somente assimilar a estrutura. Assimilar a estrutura é uma condição necessária, mas não o suficiente. É preciso que o aluno também construa uma atitude em relação à aprendizagem e à investigação para que possa resolver problemas reais. Então, não basta ele compreender a estrutura. Ele tem que ter uma atitude frente à resolução de problema para que ele possa usar esse conhecimento, essa estrutura da disciplina na resolução de problemas reais. Tá? Então, novamente, né, vou reiterar aqui a frase do Brunner: qualquer assunto pode ser ensinado de forma honesta e sem erros a uma criança em qualquer idade. Como é que ele admite que isso possa ser feito? Ele diz que basta que se limite aos princípios da estrutura da disciplina que são acessíveis à criança. Então aqui, né, psicologia e lógica estão mais uma vez ligados. Aí o que acontece? O Brunner, ele admite o currículo em espiral. Ele acredita que o ensino começa com uma descrição intuitiva do conhecimento e volta como se fosse uma espiral de forma mais formal e profunda. E o Brunner tem 3 fases, que é uma fase ativa, tá? Uma fase pictórica e uma fase simbólica. Essa fase ativa ela é centrada na ação. A fase pictórica ela é focada na representação pictórica, naquela representação analógica, aquela representação que você desenha, você fala de uma árvore, você desenha uma árvore. Você fala de alguma coisa, você desenha aquela coisa. Tudo é vinculado ao desenho. A representação que é, digamos assim, que visa espelhar de forma não arbitrária aquele sistema de relações entre a coisa representada e a coisa representante. E a fase simbólica, ela já é mais abstrata. Por exemplo, uma equação matemática, ela estaria aí na fase simbólica, porque ela não tem uma relação não arbitrária, a relação é totalmente arbitrária. Você poderia representá-la por qualquer símbolo, você poderia representá-la por outras palavras. Entende? A palavra também ela tem esse caráter. Então a gente começa com uma fase em que a criança age, depois que ela representa assim, pictoricamente, depois a fase da representação simbólica. Tá? O desenvolvimento do currículo para Brunner é feito entre professores e psicólogos. Ele tem uma forte inclinação à psicologia cognitiva, e a teoria dele foi uma resposta à crise instaurada na educação dos Estados Unidos. Tá?
Isso é marcado historicamente pelo lançamento do Sputnik em 1957. O que tem a ver o Sputnik? O Sputnik era um satélite na União Soviética, ou seja, os Estados Unidos estava perdendo a corrida espacial para a União Soviética porque ele não tinha material humano suficiente, não conseguia produzir cientistas suficientes para alcançar aí o ganho da corrida espacial. Então, a União Soviética saiu na frente nessa corrida. Esse contexto é marcado pelos grandes projetos, como, por exemplo, o PSSC e o BSCS, por exemplo, do qual participou Schwab. Tá? O BSCS é o Biological Science Curriculum Study, ou seja, o estudo curricular de ciências biológicas. Schwab, ele tem uma visão, tá, que desagou nesse grande projeto, tá, de muito bom, por sinal, de que as disciplinas são fontes para o conteúdo curricular, mas o ponto de partida é o aluno. Para ele, as estruturas substantivas condicionam como o conhecimento é produzido, pois definem questões e os caminhos de pesquisa. Para ele, é preciso ensinar a sintaxe de produção do conhecimento. Ele também concebe que as disciplinas são meios para os alunos redescobrirem o conhecimento já descoberto pelos cientistas e desenvolverem a aprendizagem significativa. Portanto, os estudos de currículo devem se dirigir para uma perspectiva pragmática de resolver problemas na escola por meio de pesquisas empíricas em sala de aula. Então, como o aluno ele tem que redescobrir esse conhecimento, como o aluno ele tem que entender como é que esse conhecimento é produzido, ele tem que fazer alguma coisa semelhante ao que se faz na ciência. Isso aí guiou, digamos assim, formas de trabalho, como, por exemplo, o ensino por investigação, de uma maneira, digamos assim, direta e indireta. Para ele, para o Schwab, o currículo ele tem dimensão disciplinar e uma dimensão prática. Quais são as diferenças, né, ou melhor, qual a principal diferença entre Brunner e Schwab? O currículo para Schwab ele só pode ser construído na prática, pela deliberação em torno de diferentes teorias e do estudo empírico dessas mesmas práticas, o que é um pouco diferente para o Brunner. Tá? Schwab ele permite uma incorporação indireta das teorias, tá? Da aprendizagem significativa e da noção de mapeamento conceitual, ou seja, existe uma influência muito direta de Ausubel e Nova aqui na década de 70 e 80 nesse sentido. No Brasil, a Roseli Schnetzler, tá, no ensino de Química, e o Marco Antônio Moreira no ensino de Física, foram muito, digamos assim, muito importantes nesse sentido. Cabe destacar que eu fui aluno do Marco Antônio Moreira, eu fui orientando dele no mestrado e no doutorado. É um dado aí para vocês, né? É para vocês verem a importância dele. Ele foi o nome dele, né? Ele se confunde com a história da área de ensino de física no Brasil. Então, graças ao professor Moreira, eu estou aqui trabalhando com vocês com respeito a aspectos educacionais, tá? Eu estudei lá na Federal do Rio Grande do Sul, onde ele era professor. A valorização do ensino, da estrutura lógica da disciplina acadêmica por meio do entendimento da estrutura cognitiva do aluno é algo que caracteriza esses dois elementos. E isso aí está muito vinculado ao que dizem Ausubel e Novak sobre aprendizagem significativa. E nesse sentido, né, para eles, as ideias expressas simbolicamente elas se relacionam de forma substancial com o que o aluno já sabe. Sempre você vai ter uma relação entre o conhecimento a ensinar e o conhecimento que se sabe. Esse conhecimento ele deve se tornar significativo para o aluno, quando o aluno consegue incorporar esse conhecimento de forma não arbitrária e não literal à sua estrutura cognitiva. Para Ausubel e Novak, o material de aprendizagem ele deve ter coerência interna e sequência lógica, além de ser compreensível. E, por último, o aluno tem que ter uma predisposição, uma intencionalidade para aprender. Algumas críticas dessa visão, né, elas são desenhadas por quê? Existe, né, uma ausência, por exemplo, de curriculistas nas discussões mais amplas sobre a reforma educacional estadunidense, que são organizadas com base nesses enfoques. Existe também um questionamento da vinculação dos projetos estadunidenses para o ensino de ciências com objetivos
geopolítico de dominação de países periféricos no contexto do capitalismo. Você sabe que na Guerra Fria, capitalismo e o socialismo, digamos assim, eram os dois grandes sistemas econômicos que estavam disputando pelo controle hegemônico do mundo. E, como todo mundo sabe, o capitalismo acabou vencendo essa Guerra Fria. Tá? O cientificismo do método da redescoberta e a homologia entre ensino e atividades científicas também foi objeto de crítica. Quem garante, né? Ou melhor, assim, se você para pensar, o tempo e espaço escolares eles não são compatíveis com o tempo e espaço científicos de uma maneira direta. Então não dá para a gente tratar a criança como um mini cientista ou a escola como uma mini instituição de pesquisa. Essa foi uma das grandes críticas feitas. Para Brunner, tá? O currículo centrado na estrutura, por exemplo, essa ideia do Brunner, do currículo centrado na estrutura, para os seus críticos não dá conta de outras finalidades educacionais. Então, a reconceitualização do campo, que é um trabalho devido a Ivor Goodson, tá? Que está voltado aí para esses enfoques sobre as disciplinas escolares, o trabalho sobre a história das disciplinas escolares e sua desnaturalização é algo que, digamos, diretamente combate essa segunda versão aí da estrutura do conhecimento acadêmico, tá? Essa segunda linha. A gente passa, então, para a terceira, que são os enfoques históricos sobre as disciplinas escolares. O primeiro, nova sociologia da educação. Novamente estamos voltando aí. Só que dessa vez não vamos falar de Michael Young, a gente vai falar de Ivor Goodson, tá? Ou Ivor Goodson, tá? Ele deve ser inglês, né? A constituição e a manutenção de disciplinas do currículo escolar é uma problemática que Goodson tentou entender. Ele busca entender isso como uma constituição sócio-histórica, ou seja, as disciplinas elas são constituições sócio-históricas. Elas têm uma razão de estarem estáveis digamos assim, na organização curricular e as mudanças que ocorrem com o passar do tempo nos conteúdos escolares e nas disciplinas elencadas para o currículo, tá? Elas também têm uma razão de ser a qual ele visa investigar. Goodson estabelece formas de investigação que se concentram nas relações de poder nos sistemas de ensino, não considerando vínculos com as disciplinas científicas. Goodson também fundamenta seu raciocínio na história das disciplinas escolares e na sua relação com disciplinas acadêmicas, particularmente na formação de professores. Ele utiliza o modelo de David Leighton, tá? De disciplinas com caráter monolítico. Então, a constituição das disciplinas escolares tem 3 estágios. O primeiro é a incorporação, quando se introduz a disciplina no currículo, tá? Por meio de argumentos de pertinência e utilidade social. E, relativo a isso, o interesse dos alunos ele se relaciona à capacidade de a disciplina dar conta de questões que façam sentido no cotidiano. O segundo estágio é a tradição, eu chamo assim de tradição. A tradição acadêmica para a disciplina e o início da formação de especialista que atuam como professores, tá? Ou seja, a disciplina ela começa a ganhar tradição. Existe uma lógica interna da disciplina que começa a funcionar como direcionador da seleção e da organização do currículo, o que se afasta do interesse dos alunos. Ou seja, quando ela entra, ela vem com aquele aparato de dar sentido para a vida do aluno, mas depois, quando ela começa a ficar tradicional, ela começa a dar sentido para o início da formação de especialista que atua como professor, ou seja, começa a surgir, entre aspas, um curso de licenciatura, como a gente chama aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo vai ser outra denominação. E aí, essa lógica interna da disciplina, ela começa a funcionar como aquilo que dirige e seleciona a organização curricular. Isso, naturalmente, né, se afasta dos interesses dos alunos. E aí que a disciplina é legitimada, em função da sua utilidade e do seu status acadêmico. Tá? A consolidação dessa disciplina, ela se dá, tá, numa terceira etapa. A disciplina ela vai ter professores treinados, um conjunto de regras e valores estabelecidos. As regras e valores direcionam a seleção e a organização dos conteúdos. Os alunos se inserem em uma tradição escolar aceita, valorizada em função dos status acadêmicos e não mais em função dos interesses dos alunos. E aí
né? Que a disciplina se assume, que aí o aluno ele fica perguntando, professor, porque eu tenho que aprender isso, e o professor tampouco muitas vezes sabe dar a resposta. A dificuldade com esse modelo é que ele é muito linear. Na verdade, nem todas as disciplinas seguem a mesma trajetória, ou seja, linear no sentido de seguir uma linha reta. O modelo é útil, no entanto, para perceber o movimento geral das disciplinas escolares. Tá? Por quê? Porque a introdução, de fato, se relaciona a finalidades pedagógicas e utilitárias, porém a consolidação depende de sua vinculação a uma tradição mais acadêmica. Tá? E, nesse sentido, as tradições acadêmica, utilitária e pedagógica, elas podem ser descritas, né, a primeira delas, a acadêmica, como associada à formação universitária e à formação profissional a qual o aluno se destina. As utilitárias, elas se referem ao conhecimento prático de baixo status e se relacionam às vocações profissionais que não têm a ver, né, com as coisas acadêmicas. Então, as utilitárias, elas se relacionam a habilidades básicas do trabalho e a conhecimentos entendidos como necessários à formação ampla do cidadão e à solução dos problemas práticos da vida cotidiana sem necessariamente se relacionar com conhecimento acadêmico. Por exemplo, precisar de cozinha, de costura, enfim, de outras coisas, né, que são necessárias à nossa vida, mas que não estão ligados ao conhecimento acadêmico. E as pedagógicas, né, a tradição pedagógica, elas são associadas a como as crianças aprendem. Tá? Para Goodson, a desnaturalização da disciplina escolar ela ocorre porque as disciplinas acadêmicas, ou desculpa, as disciplinas escolares não têm por referência disciplinas acadêmicas ou científicas. A disciplina escolar, para Goodson, ela é construída social e politicamente nas instituições escolares e atende finalidades sociais da educação. A disciplina ela se desenvolve em meio, portanto, a relações de poder para Goodson. Os atores envolvidos, nesse sentido, formam a comunidade disciplinar, empregam recursos ideológicos e materiais para desenvolverem seus próprios projetos individuais ou coletivos. O debate curricular ele pode ser interpretado em termos de conflitos por status, recursos e território entre as disciplinas. Portanto, as disciplinas escolares elas tornam-se misturas mutáveis de subgrupos e de tradições pedagógicas, de tradições acadêmicas e de tradições utilitárias. O Goodson ele pode ser visto como um crítico de cunho estrutural. Tá? Goodson quer entender conexões entre escolhas e mudanças curriculares regidas por organização disciplinar com a estrutura de classes sociais. Então, novamente, o Goodson se aproxima dos reprodutivistas. A vinculação entre características acadêmicas das disciplinas e dos processos de exclusão social estão em pauta nesse processo. Então, tornar as disciplinas mais próximas de padrões universitários afasta o ensino de uma perspectiva de educação de massas. É negativo para a classe trabalhadora, né, na qual o conhecimento é associado à linguagem comum e aos interesses dos alunos. Tá? Então, para ele, esse processo ele é um processo de poder que visa se afastar das classes de massas. E sempre foi assim. A gente discutiu em psicologia da educação que, no início, a educação era somente para as elites. Com o advento da Revolução Industrial e a massificação aí da produção, foi necessário preparar esse sujeito para a vida, ou seja, para o que num sistema capitalismo equivale a ser inserido num mercado de trabalho. Outro autor nessa perspectiva é o Popowitz, tá? Que ele se ancora em Foucault, mas agora aqui não mais numa vertente mais marxista, mas numa vertente pós-estruturalista, para concluir, né, que as disciplinas escolares sofrem uma transformação mágica no contexto escolar. O conhecimento acadêmico inserido no contexto pedagógico é o que causa essa transmutação. E que fatores são esses que causam essa mudança? A comunicação da criança, a organização dos níveis e tempos escolares, os recursos didáticos, os modelos pedagógicos de desenvolvimento da criança, as práticas de avaliação que conectam subjetividade e conhecimento. Tá? Para ele, para Popowitz, tá? O currículo configura regras e padrões de construção da razão e da individualidade por meio de disciplinas escolares. Então, as disciplinas escolares, elas são tecnologias de regulação social. A gente não ensina por disciplinas só porque é bonito, porque é legal ou porque é a coisa mais lógica que encontramos. Para Popowitz, assim como já para outros,
teóricos, a disciplina ela é um instrumento, uma tecnologia de regulação social. Para ele, as disciplinas pouco se relacionam com as práticas culturais de produção do conhecimento acadêmico. Por exemplo, a matemática, para Popek-Witz, tem mais relação com a formação de indivíduos éticos e autodirigidos, né? Aquele indivíduo turrão, né? Obsessivo, né? E autodirigido, do que com a formação nas práticas científicas dos matemáticos. Porque o que a gente faz na escola, essa reprodução aí de continha, de fazer um monte de não sei o quê, de treino, isso não tem nada a ver com a constituição do conhecimento científico por conta do matemático. Então, nesse sentido, para Popek-Witz, a educação matemática cumpre um papel de dispositivo moral nesse contexto. Aqui, né, por último, a gente tem uma outra vertente, né, que permite pensar o conhecimento escolar, ou conhecimento disciplinar, desculpa, como discurso. A organização curricular, ela pode ser entendida como uma tecnologia de organização curricular estável. A estabilidade dela não está relacionada à estrutura ou ao sentido epistemológico. Tá? Não a organização curricular não é estável porque ela é, digamos assim, uma forma de conhecimento nossa, melhor ou mais produtivo. Por quê? Essas disciplinas elas são construções sociais que atendem a determinadas finalidades da educação. Elas reúnem sujeitos em territórios, sustentam e são sustentadas por relações de poder que produzem saberes. Elas envolvem lutas, conflitos e acordos vinculados a essa instituição. Tá? Não há um saber a priori que, quando dominado, nos faculta a ser de uma disciplina. Tá? Ou seja, tem um conhecimento aqui que, quando a gente domina, ele, isso aqui é da física, isso aqui é da matemática. Não existe isso. A gente reconstrói esse saber por meio no processo em que a gente se torna disciplinar. Diferentes lutas políticas também hegemonizam campos disciplinares e constituem identidades. Portanto, não cabe almejar uma totalidade do saber. A pluralidade de saberes ela decorre da pluralidade de demandas, articulações de uma política que não tem uma única direção. Tá? A gente pode trabalhar no sentido de interrelacionar sujeitos e saberes, principalmente se a gente leva em conta que as finalidades educacionais são diferentes das científicas. Tá bom, gente? Hoje a gente viu duas coisas: conhecimento escolar, discurso pedagógico, e disciplina. Conhecimento escolar, duas vertentes: a transposição didática de Vicheva-Lai e a recontextualização de Basil-Bernstein. Tá? Ou Bernstein. E disciplina, nós vimos três vertentes. A vertente progressivista, a vertente centrada na estrutura das disciplinas e a vertente sociohistórica, crítica. Tá? Essas três vertentes são importantes para a gente entender diferentes movimentos que ocorrem e conseguir configurar esse campo, né, da disciplina como um campo de disputa. Beleza, gente? Então é isso. Tenham um bom domingo e um forte abraço. Eu sei que vocês não vão assistir essa aula hoje, né? Mas se forem assistir, tenham um bom domingo. Se forem assistir na segunda, tenham uma boa segunda. Se forem assistir na terça, tenham uma boa terça. Abraço.